Bom dia, óbvias. Não, você não clicou no podcast errado. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e tô aqui só para apresentar para vocês nosso projeto em parceria com a Mary Kay, em que a gente quer que as mulheres levem suas carreiras cada vez mais longe. Serão 12 episódios com convidados maravilhosos e a apresentadora Luísa Brasil. É uma honra passar a bola para ela. Vai com tudo, Lu. Confia na quarta. Oi, gente! Meu nome é Luísa Brasil e esse é mais um episódio do Confia na Quarta. O termo Girl Boss foi patenteado por Sofia Amoroso, criadora da loja Nasty Girl, para denominar uma mulher potente em um cargo de liderança. O conceito marcou uma geração de mulheres, empreendedoras ou não, em busca do sucesso e ressignificou a nossa posição e função à frente das empresas. Afinal, qual é o segredo para ser uma grande líder? É sobre isso que hoje vamos falar no Confia na Quarta, com duas mulheres super inspiradoras, a Shana Peixoto, vice-presidente de marketing da Mary Kay, e a Samantha Almeida, Head of Content da Ogilvy Brasil e uma inspiração e referência de carreira para minha vidinha. Prazer, meninas. Meninas não, mulheres poderosas, potentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Ai, gente, nossa senhora, comecei ganhando até um mimo. Ai, garota. Mimo nada. Você, sua geração, vocês são demais. Que bom, eu fico tão feliz de poder ver uma nova geração de mulheres incríveis para quem a gente vai poder dividir, compartilhar, passar bastão, inspirar próximas. Eu que tô super agradecida pelo convite. Eu que agradeço ter vocês todas aqui. Tá sendo uma delícia participar desse projeto e concordo com você, acho que é uma delícia ver essa geração nova e saber especialmente como a gente é capaz de impactar cada uma delas, né? E como a gente consegue de verdade, se a gente quiser, mudar completamente a forma de pensar do mundo, de encarar o outro, de enxergar os talentos, enfim. É muito gostoso fazer parte dessa construção. Perfeitas! Bom, antes de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da trajetória profissional de vocês. Sá, começa contigo. Tá, vamos lá. Primeiro, eu adoro falar sobre isso porque muitas pessoas me perguntam como é que eu faço, né, pra carreira, que curso você fez, né, o que você estudou, porque eu sou head de conteúdo de uma agência, mas, por incrível que pareça, não foi para isso que eu desenhei minha carreira. E eu acho que tem muito a ver com esse novo olhar sobre o mundo, de que calma, muito menos preocupante do que aonde você vai chegar, são os processos que você faz durante o caminho, porque talvez você chegue em lugares que você não sabia nem que existia, e que talvez, por exemplo, hoje eu tava lá contratando uma profissão nova que a gente tá inventando, que eu nunca vi em nenhum lugar e que talvez seja o início de uma nova geração. Conta o nome da vaga. Não posso dar. Ai, A vida até tá contratada, mas é muito legal. E o ponto é esse, assim, sabe? A gente se preocupar e muito mais com o processo, porque a minha carreira ela é bem plural. A minha primeira faculdade é moda, eu fiz pós em semiótica, depois emendei no MBA em gestão de varejo, sou formada em dança, teatro e sabe, essas coisas. E eu me divirto pra caramba, porque meu sonho era fazer um curso holístico com a Brona pra tirar tarô e cartas, porque a vida é sobre isso, sabe? Da gente conseguir ir buscando referências em todos os lugares e se construindo pra construir lugares que a gente ainda nem existe, que pode ocupar. Não, e vamos combinar que a comunicação é um grande bailado, né? Então saber dança, tem lá suas… Faustão, me chama! E você, Shana? Eu adorei isso, porque é bem isso mesmo. Acho que todo lugar que a gente passa depende muito de nós mesmos, como vai ser essa construção de carreira, né? Então, esteja disposto a aprender. Todo lugar que você passa tem uma coisa pra te ensinar. Ou é uma pessoa, ou é o trabalho em si. Então, eu também comecei totalmente diferente. Sou formada em administração de empresas e comecei a minha carreira no mercado financeiro. Eu era apaixonada, achava o máximo o mercado financeiro. Sempre tinha, assim, aquela vontade que eu achava super legal a bolsa de valores. Então, eu imaginava, nossa, super me via trabalhando com isso. Direcionei todo o final da minha universidade para que terminasse nisso e acabei trabalhando assim no mercado financeiro durante 2 anos
anos e meio. E foi, de fato, uma escola. Foi onde eu analisava vários balanços de diversos setores diferentes e aprendi, acho que tudo que eu sei hoje sobre esse universo inteiro, né? E aí, de repente, eu não me via feliz ali, porque era um ambiente muito solitário. Era muito você devorando aqueles números e depois você fazendo as análises para recomendação de compra e venda de ação. E eu achava um pouco… Eu sou muito de me conectar com as pessoas. Eu tenho esse lado de ser comunicativa, de querer falar, me juntar com as pessoas, estar próximo. Eu gosto de criar junto, sabe? Eu sentia falta de estar junto das pessoas. E aí comecei a buscar uma outra oportunidade e um dia recebi um e-mail que precisavam de uma pessoa para trabalhar numa empresa americana, na área de marketing, mas que tivesse um background de finanças. Eu falei assim, sou eu. E aí acabei começando na Mary Kay há 16 anos atrás. A empresa tinha só 5 anos no Brasil, o time de marketing eram 3 pessoas. Eu era a terceira que se juntava àquele time e tô lá até hoje. Incrível. Sá, você já falou aqui de dança, moda, comunicação, semiótica, mas como que você chegou ao mercado publicitário? Tá, eu tendo a sempre justificar as coisas por relações humanas e construções, assim. E isso mistura um pouco entre achar a oportunidade e estar se preparando para ela sem saber. As minhas primeiras experiências foi no universo da moda, então eu trabalhei com produto durante 7 anos, meu primeiro emprego, já numa estrutura de muita sorte. Eu brinco que eu fui convidada, eu estagiei na Levi's, que foi meu primeiro emprego, passei lá 7, quase 8 anos, e foi uma época muito interessante, porque eles já tinham um pensamento de construção de produto, análise de consumidor, sobre como que a gente conseguiria integrar a comunicação em todos os pontos e como que a gente conseguia falar com as pessoas olhando não só para aquilo que era óbvio, mas para aquilo que elas poderiam saber, poderiam gostar e ainda nem sabiam. E depois de 6, 7 anos de empresa, me deu uma vontade de seguir meu coração, abrir uma produtora, e aí eu comecei a produzir conteúdo, que na época hoje chama conteúdo, mas eu achava que era uma vinheta da MTV, né? Então, começamos a construir todo tipo de conteúdo, cobertura, evento, tive um coletivo de hip hop com amigos, circulei por vários ambientes de construção de campanhas de comunicação, mas ainda sem saber exatamente qual era o meu lugar, até que eu fui convidada para assumir, porque na época que ainda não tinha blogueiras, youtubers ou pessoas maravilhosas, influenciadores maravilhosos como você, ainda não existia. Agora eu que ganhei o mimo. Amo. As pessoas ainda não existiam nesse universo. Eu tinha um blog sobre comportamento e muito falando sobre esse lugar de beleza que me incomodava muito. E porque nessa época as pessoas ainda não falavam sobre isso, meu universo… Eu brinco que em terra de cego eu tinha um olho e falava um pouco do universo digital. Fui convidada para assumir a área digital de uma empresa na época, depois levada para outra, muito porque tinha essa escassez da informação, até que eu chego ali há 6, 7 anos atrás numa global de beleza e acho que aprendi algumas coisas no caminho que valeram a pena e aqui estou eu. Vê se faz sentido isso. Faz todo sentido. Olha, respondo por mim mesma e por várias mulheres que você inspira, que você de alguma forma instrui, né, com sua bagagem profissional. Então, assim, é muito lindo ver toda essa sua trajetória, porque de alguma forma eu sei o quanto você é referência para muitas mulheres, e até mesmo dentro desse mercado publicitário tão escasso de mulheres, tão escassos de referenciais da negritude. Então, assim, é impressionante o seu trabalho e eu fico aqui como fã, até admirando, mas vamos voltar. Foco nesse podcast. Bom, Shana, depois que você entrou na Mary Kay, você chegou na vice-presidência. Como foi isso, essa vice-presidência de marketing? Foi uma trajetória deliciosa. Assim, é interessante que as pessoas hoje em dia me perguntam, puxa, mas e o plano de carreira? Como é que funciona o plano de carreira? Eu acho que por eu ter começado na empresa quando ela tinha 5 anos de Brasil, a estrutura super pequena, e hoje em dia a gente está onde a gente está, e eu cheguei nesse patamar dentro da empresa, essa construção foi muito minha também, né? Então, imagina que as áreas foram sendo criadas à medida que o negócio ganhava complexidade. E eu sempre tive muita curiosidade, acho que esse é das minhas características mais fortes, assim, de ser curiosa e querer fazer as coisas. Então, acho que a vida inteira eu nunca gostaria que ninguém tentasse me encaixar em um plano específico de carreira. Eu sempre gostei de achar, puxa, isso aqui é legal,
legal, como seria se eu soubesse fazer isso? Nossa, que bacana quem escolhe o portfólio de produtos. O que eu preciso saber para poder ser eu que toma essa decisão, porque eu acho legal. Então, eu nunca tive vergonha de compartilhar minhas ideias, eu sempre era curiosa, então eu queria saber exatamente, puxa, mas para onde a empresa pode caminhar, para onde a gente pode chegar, e eu sempre discutia as minhas ideias do que eu achava que a gente podia construir com todas as pessoas com quem eu tinha contato. Então, isso acabou evoluindo, então a empresa foi ganhando complexidade, a gente foi montando, e eu acho que isso foi um dos desafios mais legais, porque imagina você ir montando essas caixinhas, tentando imaginar lá na frente o que eu vou precisar ter, que tipo de pessoa eu vou precisar contar no meu time, porque eu vou passar até esse escopo que hoje em dia eu não tenho, né? Então foi assim que foi desenhada a minha carreira, eu cresci meio que junto com a operação aqui no Brasil, e foi muito gostoso fazer parte dessa construção. E Shannon, o que é inspirador no seu modelo de gestão é porque é algo colaborativo, você não tem uma liderança engessada, né? Eu acho que assim, é um lugar onde permite muitas possibilidades, né, ali dentro da Mary Kay, toda essa estrutura de crescimento, mas eu queria entender assim, quantas pessoas você lidera? Hoje nosso time tem 24 pessoas aqui no Brasil. Dentro da área de marketing, a gente tem não só a parte de produtos, como também tem a área de comunicação aqui dentro do time. São pessoas super talentosas, com quem eu tenho super orgulho de trabalhar, né? E tem gente que já está há bastante tempo na Mary Kay, tem gente que tem menos tempo, acabou de chegar. E eu acho que a preocupação que eu sempre tenho, assim, é de saber identificar se aquela pessoa está fazendo, se ela está brilhando no melhor que ela pode dentro da organização. Acho que tem muito de olhar para o talento específico daquela pessoa, porque não tem jeito. Se ela não tiver na área que brilha os olhos dela, se ela não estiver feliz fazendo o que de fato ela nasceu para fazer, ou é o talento, ou o que naquele momento mais chama a atenção dela, não tem como ela ser feliz na função que ela está exercendo naquele momento, sabe? Então, acho que essa minha escola de liderança, porque eu comecei a exercer o papel de líder depois que eu entrei na Mary Kay. Antes disso, eu tinha acabado de sair da faculdade, nunca tive essa função antes. É uma escola que ensina que as pessoas são sempre mais importantes que o plano, sempre. Então, tira a gente muito do foco do negócio e passa a colocar o foco na pessoa. Então, você precisa pensar sempre no lugar, se colocar no lugar da pessoa, que eu acho genial. E a gente hoje estava até revendo um livro que a Mary Kay escreveu em 85, que falava sobre liderança de pessoas, como liderar pessoas, e eu achei uma frase dela genial, que é um tema tão atual que as pessoas têm falado tanto hoje. Pensar que essa mulher estava falando disso em 85, ela fala assim, você liderar com empatia, ou seja, sempre saber se colocar no lugar do outro, é óbvio que é o melhor jeito de você liderar. Então, sempre saber se colocar no lugar do outro, entender se aquilo é exatamente o que ela quer fazer, se você está vendo se ela está feliz, se não está, tá próximo, não tem como você identificar ou criar essa conexão se você não tenta se aproximar das pessoas e se colocar no lugar delas para entender se elas estão felizes fazendo o que elas estão fazendo. Isso dá um gancho para uma pergunta, já que vocês lideram tantas pessoas, né, com experiências tão ricas pra gente e tão aprofundadas em torno da liderança, o que é um exemplo de uma boa líder pra vocês? Olha, eu sempre me coloco que a gente tem que ter muito cuidado com relações de projeção de liderança, sabe? Porque muitas vezes e o que você falou é absolutamente, eu concordo absolutamente, que muitas vezes a gente tem a expectativa que o líder ele diga pra onde você deve ir. Quando, na verdade, o líder ele deveria ser aquele que tira as barragens para você ir aonde o máximo que você puder chegar. E é tão difícil a gente conseguir se colocar nesse lugar, porque, obviamente, né, imagina, a gente tem times enormes, são muitas pessoas. Eu ainda tenho um time, assim, com uma particularidade que é super jovem. Então, muitas vezes, eu me sinto olhando para eles e pensando até onde ele pode ir, me sentindo até limitadora nisso, dizer, eu não sei, e às vezes eu acho que nem ele mesmo sabe. Então, hoje, das coisas mais importantes, e eu vou ser muito honesta, porque eu entendo que nós estamos no processo de construir as novas lideranças do futuro. A gente não sabe o que é exatamente um grande líder. E acho até que esse é um ponto de debate muito grande para que a gente discuta as sucessões dos nossos cargos. O mais importante para hoje, assim, para minha carreira, é entender que
isso vai ser bastante engraçado, sem que eu não atrapalhe o processo, porque muitas vezes numa tentativa de uma gestão muito já resolvida, muito dominadora, muito já pronta, a gente acaba atrapalhando os processos de evoluir. Então eu sempre tento me colocar num lugar onde não atrapalhe o fluxo e ao mesmo tempo seja um lugar onde as pessoas possam se sentir confortáveis de alguma forma, que ela pode saber que ali ela tem um espaço de inovação, um espaço de aprendizado e também um espaço de exposição, porque das coisas mais difíceis da gente estabelecer, e pode ser trabalho ou qualquer outras relações, cada vez mais são as relações de confiança. Até porque a gente tem um novo entendimento sobre o que é sucesso, o que é poder, quem eu quero ser quando crescer. Eu olho muito para as pessoas e penso, as pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida, a grande maioria delas não falavam inglês, a grande maioria delas não foram para Harvard, a grande maioria delas não fazem ideia do quanto incrível elas são. Então eu fico pensando que eu gostaria de ser um líder, e quando eu falo sobre isso é porque eu me cobro muito esse lugar, de que eu fosse um líder que permitisse que as pessoas desenvolvessem o seu potencial, até para decidir se elas querem ou não fazer aquilo que eu tenho para propor. Porque, da mesma maneira como eu amo as pessoas que trabalham incrivelmente comigo, eu também admiro aquelas que olham para aquele trabalho e dizem, cara, muito legal, mas eu me encontro em outro lugar. Porque a gente fica criando modelos na nossa cabeça do que deve ser a liderança para nós e para o outro. Então eu acho que um bom líder, ele está no momento de entender como é que eu posso usar essas diferentes habilidades técnicas, mas especialmente emocionais, para construir alguma coisa que tenha legado. Seja esse legado dentro de uma empresa, seja esse legado dentro de um projeto especial, um projeto pessoal, dentro dos seus grupos. E acho que eu tenho olhado para a liderança de uma maneira menos opressora até com o próprio líder. Acho que no momento que eu me coloquei nessa cadeira, eu fiquei pensando, cara, eu não deveria saber tudo, porque eu achava que quem sentava nessa cadeira saberia tudo. E por que eu tô tão desesperada? Sabe assim? Adoro, é super normal. Nossa. Eu acho que, pensando um pouco na minha trajetória, e como líder, não necessariamente você pensa nas pessoas que estão diretamente relacionadas numa estrutura a você, mas as pessoas que, de certa forma, te direcionam de alguma parte. Acho que muito mais importante, muito mais rico pro meu crescimento ao longo da minha carreira foram as pessoas que sabiam fazer as perguntas certas, sabe? Não eram as que tinham todas as respostas. Eu sei que isso é super clichê, não mas é clichê, muito não. isso. Obama disse a mesma coisa quando veio aqui. É sensacional. Você tem que saber fazer a pergunta certa mesmo, que é o que vai te colocar no caminho. Eu comecei a ver que, assim, as pessoas tinham… Como é que eu conseguia contribuir da melhor forma, eu acho. Eu comecei a perceber, assim, que eu precisava inspirar para que as pessoas pudessem enxergar onde a gente podia chegar como organização e como é que eu conseguiria fazer para que as pessoas se inspirassem para chegar naquele momento. Então é muito mais… Como para onde a gente vai é muito incerto, não está determinado, você precisa saber perguntar, puxa, como é que a gente quer chegar lá, de que forma, como a gente vai ser percebido, que tipo de conexão que as pessoas vão precisar fazer nesse mundo que vai ser o futuro, como é que vai ser essa relação, isso ainda existe, não existe. Então, são essas… para essa direção que eu acho que um bom líder sabe apontar o seu time, sabe? E cada vez menos é sobre você mesmo. Acho que essa é a principal diferença quando você passa a exercer um cargo de liderança, que de fato você é a que menos importa mais. É quando você faz essa transição que não é fácil, de que assim, você tá querendo provar, vou fazer um bom trabalho. E quando você assume um papel de liderança, quando você passa a ter um liderado pela primeira vez, nossa, o teu eu cai drasticamente, você precisa olhar para o próximo e falar, gente, é ele. Como é que eu vou desenvolver ele? Como é que eu vou fazer ele crescer? Como é que eu vou fazer com que ele esteja olhando na direção correta? Como é que eu vou fazer para ele se sentir feliz? Como é que eu vou fazer para ele se sentir motivado? Então, você sai completamente do escopo. Ouvindo vocês falarem sobre liderança, tem muito a ver com humanização, com empatia, enfim, com novos valores, não novos valores, são valores que sempre existiram, mas que de alguma forma hoje em dia ganham mais espaço dentro do mercado corporativo, do mercado de trabalho. Mas deixa eu perguntar para vocês, liderar tem a ver com diplomas e espaços acadêmicos de privilégio? Eita!
Eita, Luísa! Botou a palavra privilégio, eu vou ter que discordar, tá brincando? Eu amo! Ai, cara, eu acho que é um mix, sabia? Eu acho que é um mix, assim. Eu acho que técnica e aprendizado e acesso é fundamental também. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas aí olham algumas trajetórias, especialmente a minha trajetória, e fica desenhando holisticamente a trajetória do herói. Ai, uma menina de comunidade venceu, chegou lá, blá, blá, blá. Bom, eu sou absolutamente contra, não acredito nisso, não acredito em meritocracia, acho que todo mundo tem… Acho que as pessoas têm que olhar os T0s que elas partiram, e eu tive muito acesso à educação mesmo. Acesso à educação de base, à construção do pensamento crítico, ao entendimento do contexto ao meu redor. E isso é cultura, isso é acesso. Então, sim, eu acho que alguns privilégios, eu não acho que seja essa palavra, mas eu acho que alguns acessos são fundamentais. O ponto é que eles não deveriam ser o único ponto de partida de uma seleção. E principalmente eles não deveriam ser o decisório. Porque quando eu digo que muitas pessoas incríveis que eu conheci não falavam inglês, eu me preocupo muito dos milhares de talentos que a gente está perdendo, porque a gente está fazendo filtros que não necessariamente estão disponíveis para todo mundo. E que se provavelmente muitas das pessoas, dos meus amigos de infância, que eu cresci e que tiveram destinos muito diferentes dos meus, se eles tivessem tido os mesmos acessos, eu ia ter vários amigos, igual eu tenho grupos que têm amigos CEOs, amigos que fundaram startups, amigos que são médicos renomados, cheios de Nobel e tal. Nossa, né? Tipo, meus amigos estão bem. Nossa, aqui a gente já passou por pessoas que tiveram amigos astronautas, então assim, tô amando. Olha, agora já tem pessoas que ganharam o prêmio Nobel, então estamos muito bem. Gente, posso ser amiga de vocês? Já somos. Mas o que eu digo é isso, é que eu acho que a gente tá… Quando a gente só usa esse filtro como único balizador, você tá perdendo muitas oportunidades. Mas que esse filtro importa, é claro, porque eu acho que uma pessoa naturalmente curiosa, ela consegue encontrar no acesso um lugar que essa curiosidade se materializa em alguma coisa, se materializa na inovação, se materializa num olhar sobre o mundo, se materializa em empatia. Eu acho que uma grande falta de cultura traz a gente, de acesso à educação, traz a gente para esse lugar de falta de empatia também. Porque se eu não sei de onde eu vim, o que eu sou e para onde eu vou, e quando eu faço isso, né, e eu descubro isso a partir de referências, fica muito difícil humanizar o outro e aí, consequentemente, humanizar a mim mesmo. Então, eu tenho muita clareza de que eu olho, sem dúvida, porque eu preciso entender com algumas habilidades básicas que eu preciso, mas tem outras de capacidade emocional, capacidade de se relacionar, capacidade de se adequar. É tão engraçado que às vezes eu vejo pessoas com tanto conhecimento, mas com uma dificuldade de remodelar o pensamento, de olhar por outra perspectiva. E a gente tá tão duro nisso, tá com tantas verdades absolutas. E aí vem alguém e fala, então, mas tá vendo essa pessoa? É o reflexo da sua verdade absoluta, que é outra. E para ela tem outras verdades. Então, se a gente não equilibra conhecimento com vivência e convivência com empatia, e empatia é vivência, porque empatia teórica, empatia que não se relaciona é teoria e não serve para muita coisa. Dizer que eu me coloco no seu lugar se eu não sei quem é você não é uma verdade, eu preciso te conhecer. E eu sempre trago esse recorte de um exemplo que a minha casa sempre foi uma casa muito plural, pelas obviedades da vida e tal. Mas eu achava que era uma pessoa super descoladona, desconstruidona. Imagina, eu olho o mundo e eu entendo as questões do mundo, etc. Até que eu viajei pra praia com uma amiga minha, que é uma mulher trans, e eu lembro que eu voltei dessa experiência muito impactada, porque eu nunca tinha sido tratada de maneira tão agressiva. Os olhares, os comentários, uma mesa de restaurante que nos foi negada. E aí eu me perguntei que eu não sei de nada. Que, na verdade, eu tô sentada numa cadeia de privilégios, de acessos, que tá me distanciando da capacidade de olhar o mundo por outras perspectivas também. Mesmo sendo uma mulher negra, periférica, todas essas taglines que às vezes as pessoas cismam em nos colocar. E que quando a gente acha que você tem uma questão, se você olha em volta, tem muitas outras disponíveis. E aí eu voltei pensando, caramba, garota,
olha o mundo, sabe? Ele tá se modificando na tua frente e só convivendo você vai entender o que fazer, como é que você usa esse seu lugar. Então, a partir disso, honestamente, não tem uma fórmula. E seria o mínimo que todo mundo tivesse o básico para poder começar no T0, né? É verdade. E Shana, como que são esses critérios de seleção dentro da Mary Kay? Ai, super legal você fazer essa pergunta. Eu vou te contar o meu jeito particular, especificamente. Sempre que, ao longo desses 16 anos, eu já fiz muita entrevista. E eu vou ser bem honesta com vocês, que o que eu menos olho é o currículo da pessoa. Quando chega alguém na minha frente, eu olho nos olhos dessa pessoa e eu falo, vai, me conta da tua vida. Eu quero saber o que você tem mais paixão nessa vida. Me conta o que você gosta de fazer. Eu tento me conectar com aquela pessoa para que ela sinta ela mesma e seja capaz de me contar, porque acho que pela minha experiência, eu depois aprendi a fazer tanta coisa que eu não sabia fazer ao longo desse tempo todo, que eu falo assim, putz, dá pra você aprender a fazer. Agora o que eu quero saber mesmo é se vai ser legal trabalhar com essa pessoa, a gente vai conseguir contribuir, ela vai conseguir me ensinar, eu vou conseguir ensinar pra ela, vai ser legal. Então eu tento muito me conectar com essa pessoa. É claro que toda a estrutura da organização faz com que já chegue ali algumas pessoas que já têm o perfil básico, no mínimo que você precisa pra trabalhar, mas eu tento mesmo me conectar e ver se vai ser legal, se aquela pessoa se conecta com os valores da empresa, se aquela pessoa também acredita nas mesmas coisas que a gente acredita, tendo valores tão fortes como a Mary Kay tem, que é esse de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, de você saber se colocar no lugar do outro, de você sempre se perguntar, puxa, se fosse você, como é que você gostaria que essa decisão fosse tomada, ou se fosse você, como você gostaria de receber essa notícia. Então, é uma empresa que tem valores que são muito particulares, então eu tento entender como é que é aquela pessoa fora do ambiente de trabalho para entender o que ela ama fazer, o que é importante para ela, o que não é. Esse é meu jeito especificamente. Bem especial também, hein? E eu queria saber, diante de todas essas transformações que a gente vive do trabalho, das relações pessoais, como fazer a diferença na estrutura da sociedade de maneira diversa e inclusiva nos dias de hoje? Primeiro você tem que saber quem você é. É fundamental. Alguém encaixado em si mesmo consegue encaixar outros nessa visão. A gente precisa ter clareza sobre o que você é e o que você espera desse mundo. Qual que é a sua perspectiva sobre o mundo? E numa visão muito pessoal, eu tenho muito medo de ser hipócrita, sabe? De alguém que diz coisas e como materializa essas coisas. Eu brinco que é uma das minhas principais preocupações é garantir que eu seja meu próprio walk to talk. E muitas vezes não dá. Muitas vezes dá. Algumas vezes a gente pensa, poxa, acho que podia ter sido melhor. Tenho cada vez mais entendido que o universo, o mundo, as perspectivas, quando a gente começa a olhar elas numa situação mais macro, é mais provável que você encontre respostas mais justas para as coisas. Porque, em geral, quando a gente olha só sobre a sua perspectiva, sobre o seu olhar, sobre a sua demanda, você também está trazendo as suas referências com você. Na grande maioria das vezes, a gente acha que as decisões estão sendo tomadas de forma imparcial, que você olha daquilo de forma imparcial, esquecendo que você é um absoluto poço de referências daquilo tudo que você viveu e que você impacta no mundo a partir daquilo. Então, se você não reconhece as referências que você teve e se você não lida com elas de maneira íntima, pessoal e com clareza, com honestidade, muito provavelmente vai ficar difícil convencer as pessoas a olhar o mundo por essa mesma perspectiva. E mais do que uma forma inclusiva ou diversa, que eu acho que elas são urgentes, mas especificamente de uma forma aonde a gente possa permanecer aqui mais tempo. A gente não tá, e quando eu falo a gente, enquanto espécie, a gente não tá entendendo o mundo que a gente está construindo ao nosso redor. O seu impacto impacta na vida do outro de uma maneira tão direta, não é holística, não. O resíduo que você deixa, a maneira como você se comporta, os 5 minutos que você para poder refletir se é exatamente aquela tomada de decisão. E acho que tem uma coisa de quanto mais maduro você vai ficando perante a vida, e mais maduro quando eu falo isso em relação a quem eu sou e aquilo que eu quero construir, mais exigente eu vou ficando comigo mesma também, de entender
que se esses conceitos que eu defendi até aqui, eles ainda são válidos? Tem mais gente? Será que eles não precisam de evolução também? Será que eles não precisam de revisão? Então, eu acho que passa obrigatoriamente por autoconhecimento e revisionismo. E é muito difícil, porque às vezes a gente vai revisitar alguma coisa e fala, putz, aqui eu fui bem, eita, Lelê. Eu adoro isso. Eu adoro essas auto-reflexões que a gente faz. Será que eu tô de fato? Deixa eu ver se não existe um outro ângulo. Será que eu tô realmente sabendo olhar isso pelo lado? E a gente muda, e é verdade. Quanto mais você convive com as pessoas, você aprende, você entende que você não entende nada. E se aproxima de alguém que você fala, nossa, essa pessoa tem tudo pra me ensinar e eu não sei nada. Quanto mais você assume essa postura, mais você consegue enxergar o mundo de um jeito diferente. Então, eu acho isso super válido. Você tem que ser capaz de olhar pra trás e falar assim, ai, olha, como eu evoluí, não é verdade? Ou como é que eu posso evoluir mais? Ou olha só como eu pensava, olha que visão tão, talvez rasa, ou não tão ampla, não tão complexa. E evoluir também tem a ver com você se desafiar constantemente, se questionar, se provocar. E aí eu queria saber de vocês, quais foram os maiores desafios da trajetória profissional de vocês? Acho que no meu caso especificamente, eu gosto de dizer que foi essa questão de você construir a organização. Então, eu sempre tive muita confiança das pessoas que estavam na organização e que sempre me deram essa chance de construir como é que seria essa organização de marketing. Quando a gente começou a incorporar categorias, quando a gente começou a incorporar e mudar a organização, eu sempre tive muito apoio das pessoas e também muita confiança. E o tempo todo eu dividia, né? Falei assim, olha, eu tô enxergando que a gente vai caminhar por aqui, eu preciso fortalecer essa área especificamente, o que você acha? Então, o grande desafio foi montar essa estrutura, mas eu sempre tive uma rede de apoio enorme de pessoas com quem eu confio, acreditava, e eu sempre ia lá e falava, puxa, você acha que tá indo na direção certa? Eu acho tão importante, às vezes as pessoas podem enxergar isso, essa vontade que você tem de compartilhar a tua ideia ou onde você tá indo, as pessoas podem achar isso como uma forma de insegurança. Eu nunca enxerguei dessa forma. Não sei se é porque eu me sentia num ambiente tão confortável de conversar com as pessoas abertamente sobre esses temas, que eu nunca me senti, será que eu tô sendo ingênua, ou será que eu tô mostrando que eu não tenho confiança no que eu tô fazendo? Não é isso. Eu gostava mesmo que as pessoas me provocassem. Mas, olha, eu acho que você não tá pensando por esse lado. Eu acho que você tá olhando por aqui, mas olha esse projeto que tá vindo pela frente. Você tá preparado? Por onde você vai abordar, sabe? Então, dividir pra mim nunca foi uma questão de mostrar que eu não sabia, e muito mais uma questão de como é que eu posso aprender mais. E é legal, Shana, que a gente tá falando sobre todo esse processo de gestão. E uma coisa que a Samantha me falou há um tempo atrás, que ficou na minha cabeça, sobre o fato de ser gestor, é que o grande desafio de tudo isso não é sobre a entrega do trabalho, mas sobre fazer a gestão de ser humaninhos, né? Das pessoas. Então, assim, eu queria saber de vocês se existe alguma fórmula e se existe algum aprendizado para você aprender a gerenciar pessoas e gerenciar departamentos. Olha, eu tenho uma… E pode ser também que seja porque, como eu participei de processos muito diferentes, em formatos muito diferentes, desde corporações com 7.000 funcionários e tudo muito alinhado com RH, até startups ou minha própria produtora, onde éramos eu mais 3 pessoas. E a gente tinha que gerenciar cadeias de terceirizados de gente super jovem em shows. Eu acho isso muito divertido, porque a gente sempre acha que está vivendo o maior desafio. Bom, pelo menos eu sempre acho que eu estou no meu maior desafio, no meu maior momento. E quando a gente vai vendo que as coisas se repetem muito, né? Acho que o aprendizado principal de como gerenciar pessoas primeiro tirar dos ombros o peso que você tem que acertar sempre. E a sensação de ter que acertar com todo mundo. Porque da mesma forma que as pessoas têm um modelo, você também tem um modelo. Tem uma coisa sobre meu tipo de gestão que eu sou uma pessoa que eu estou… Parece sempre na minha cabeça, eu tenho uma visão do futuro, para onde eu quero ir. E eu tenho uma imaginação muito fértil de desenhar esse futuro de forma muito otimista, muito próspera. Então eu sei que vai dar, eu sei que vai estar lá. Então eu brinco que o meu maior desafio sempre é conseguir fazer com que as pessoas visualizem esse lugar onde dá para chegar. Porque sempre quando bate nesse lugar, ainda tem mais 10 passos para frente. E a gente precisa modelar essa energia, porque cada um reage de um jeito.
Até por isso que eu tava falando sobre as suas referências de conquista, de vida, referências infantis, referências de família. Eu fui uma criança criada por uma coach, assim, eu brinco, mãe. Minha mãe, ela ia ficar chateada se eu falasse isso, porque eu falo que ela me treinou para fazer coisas. Então, ela sempre foi muito desafiadora no melhor dessas do que isso pode significar. Então, quando eu construía alguma coisa, ela dizia: dá para ficar maior, hein? Isso aí dá para ficar melhor. Ou quando eu ganhava alguma coisa no colégio, ela dizia: ganhou, parabéns. Mas tem mais coisas que, assim, o que você tá fazendo além disso, assim? Então, ela sempre foi uma provocadora comigo. E eu amo provocações, assim. Eu amo que as pessoas me tragam coisas como isso. Eu ouço muito na minha carreira, que é: olha, eu tenho isso daqui, eu não sei se vai dar muito certo, porque é meio difícil de aprovar, mas sei lá, tenta você. E eu gosto de ser essa pessoa que arrisca nessa tentativa. E foi muito difícil até, confesso, doloroso entender no processo que cada pessoa é um e tem essa gana e esse olhar se mostra em outras pessoas de maneiras diferentes. Que nem todo mundo é trator, que nem todo mundo é explosivo, que nem todo mundo é emocional, que nem todo mundo é... E que muitas vezes não significa que isso seja um oposto, que isso esteja se opondo a você. E o meu processo tem sido de identificar como que as pessoas são complementares e não iguais. Como é que a gente consegue juntar alguém que tem uma eficiência com outro que tem outra e causar um impacto, mesmo que eles possam não ter absolutamente nenhuma relação óbvia, e você dizer: cara, isso aqui combina, isso aqui faz sentido. E eu sempre uso minhas referências porque eu não aprendi isso sozinha, eu aprendi isso com os meus gestores. Tem uma das minhas gestoras, eu falo sempre dela, que é a Rafa Gobara, e eu nunca vou esquecer uma vez que a gente estava num projeto super arriscado, que eu falei pra ela: mas eu acredito tanto nisso, tanto nisso, tanto. Ela olhou pra mim e falou: você tem medo do FGTS? Você tem medo do fundo de garantia? Eu falei: não. Aí ela: então vambora, sabe? Porque às vezes no meio do caminho você precisa se dar aquele 1% de: se der tudo errado, isso não for à frente, eu acreditava muito e eu preferia ter feito. Exato. Enquanto você tá fazendo o que você acredita, não é, sabe, é o que eu acho que vai fazer você olhar pra trás e falar: puxa, tudo valeu a pena. Porque você continua fiel a você mesma, né, acima de tudo. Uhum. Eu acho que também muito que eu aprendi ao longo desses anos todos, acho que vem com a maturidade e tal, é você entender que cada pessoa que passa pelo teu time tem o ciclo dela. Então, às vezes eu ficava super triste que alguém ia embora, eu falava: nossa, eu puxa, sou muito essa pessoa. Nossa, eu fico arrasada. Eu falei: ai, mas por que eu não consegui? Por que eu não consegui? E às vezes a pessoa simplesmente tem o ciclo dela, e tudo bem, e todo mundo passa, e é assim mesmo. E alguma coisa ela levou daqui, isso vai ajudar na construção dela. E eu aprendi com o tempo a não sofrer tanto com isso. Hoje eu descobri que aí, antes eu tinha medo, porque como eu acabo, esse universo do trabalho, você fica tão próximo, eu tinha medo de: ai, você vai embora. E depois que eu descobri que você pode ser amiga das pessoas, passou! Aí você fala: por que eu tô preocupada se eu posso te encontrar? Então, assim, às 8 a gente se encontra em outro lugar, fazendo outra coisa. E aí passou esse apego, mas eu descobri que era um apego muito emocional mesmo, assim. E aí vai pro happy hour. Tá tudo certo. E fica ainda certo, mais legal. Com certeza. Exatamente, continua construindo. Gente, assunto polêmico: liderança e machismo. Vamos lá. Vocês já passaram por situações machistas na carreira de vocês? Puxa, sabe que eu tava pensando sobre essa pergunta e eu tava tentando lembrar um pouquinho de momentos, né? Eu comecei a olhar e falei assim: olha, isso hoje em dia é tão falado, tá tão discutido, mas há um tempo atrás, quando eu comecei no mercado financeiro, não eram assuntos que talvez até fosse, você nem sabia que era, porque a gente não sabia direito identificar quando uma coisa era o machismo ou não era, sei lá, um tempo atrás. Então eu lembro que eu comecei a falar assim: não, mas eu nunca sofri nem nada de machismo. Aí eu comecei a falar assim: mas peraí, como é que era o banco? Eu falei assim: putz, era eu e mais 3 mulheres no andar inteiro do banco. Não tinha uma mulher num posto de liderança naquela realidade. Eu falei assim: poxa, será que aquilo ali já não era o próprio machismo? Porque ninguém conseguia subir e eram pouquíssimas naquele andar. Devia ter, sei lá, umas 50 pessoas. Então ali mesmo eu falei assim: por mais que eu não estivesse
sentindo, eu estava vivendo Sim. uma situação onde a mulher não estava no mesmo nível, né, dos outros, de voz ou de participação dentro daquela organização. E você, Sam? Se você tá nesse planeta, você tá na pirâmide, você tá subjugada à pirâmide de raça, gênero e classe, gente. Ponto, entendeu? Então, assim, sem muro de lamentações, porque é isso, follow the baile, a vida é isso. A gente precisa entender como é que mais até… e eu trago sempre pra primeira pessoa, porque eu ando meio cansada de ficar apontando pras outras, sabe? Tipo assim… Gato, resolve seu problema. Se você tem problema de trabalhar com mulher, resolve você. Porque Faz terapia, eu vou super ajuda. Faz o seu negócio, porque eu tô preocupada mesmo em não replicar os modelos que foram aprendidos, sabe? Eu tô mais preocupada em reencontrar esse lugar. Eu tô mais preocupada em entender como é que eu consigo criar um outro modelo de exemplo, de liderança, ou errar outras coisas, pelo menos, entendeu? Que eu não erre as mesmas coisas. Então, é óbvio, né? É óbvio. E, assim, você já sofreu como se fosse uma coisa do passado. Provavelmente amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, porque faz parte do cotidiano. As operações, elas foram desenhadas para favorecer grupos. E esses grupos são homens brancos cisgêneros normativos. Então, esse grupo é um grupo de acesso. Eles pautaram as regras. E pautaram as regras pelas suas próprias demandas. Agora, o que a gente vai fazer com isso, quando você senta numa cadeira mais próxima de poder desenvolver novas regras, essa é a minha preocupação. Injusta também, porque dá pra gente mais uma responsabilidade de não só chegar ao lugar, você vem nadando. Cheguei. Quando você chega na ilha, fala, putz, tô no meio do oceano. Beleza. Nadando. Então, mais do que isso, eu tô interessada em olhar pra minha gestão e ter homens, mulheres, pessoas em geral olhando e falando, putz, isso daqui me parece mais interessante, acho que eu acho que eu vou atrás dessa mulher aqui, acho que é mais esse rolê aqui que eu quero, sabe? Deixa eu falar uma coisa, que assim, é muito particular, eu acho, do ambiente que eu vivo e que eu cresci, que eu brinco que é a minha escola, né? O fato da Mary Kay ser uma empresa criada por uma mulher, para mulheres, eu acho que a gente já começou lá atrás eliminando isso de cara, assim, da organização. Então, hoje a gente enxerga muito mais talentos independente de gênero. E quando você começa a contar, você fala, é verdade, tem muito mais mulheres na nossa organização C-level do que tem homens. Isso é fato e é real. Mas eu acho que talvez seja uma realidade muito diferente das demais, a gente passa a olhar muito mais o talento em si, querer fazer aquela pessoa ter esse talento, mas eu vou contar uma coisa que pode parecer estranho, mas que eu vivi e que eu acho que eu achei interessante e me fez refletir bastante, que assim, a Mary Kay, eu acho que por ela adotar esse estilo dela de gestão, ela sofreu preconceito de gênero quando ela criou a empresa. Ela trabalhava numa empresa e constantemente treinava uns homens que depois viravam chefe dela. E ela ouvia assim, poxa, mas por que eu não fui promovida? E aí ela ouvia do chefe, porque você insiste em pensar como uma mulher. Enquanto você pensar como uma mulher, isso não vai dar certo. Ou então ela ouvia, mas é que ele tem uma família para criar. E ela era, na época, tinha 3 filhos, enfim, não tinha marido. E ela falava, puxa, isso não tá certo, né? E aí ela foi e desenha essa organização. E ela chega nessa organização e entende que aqui você trata o outro como ele gostaria de ser tratado, você precisa levar, as pessoas são sempre mais importantes que um plano. E aí ela conta para as pessoas, falando assim, olha, aqui na minha empresa, vocês vão aprender a real definição do que é P&L. P&L é o Profit Loss da companhia, né? O relatório da empresa. E ela fala, Profit, e na Mary Kay, P&L não é Profit and Loss. P&L é People and Love. Então, é muito… E aí, quando você fala isso, engraçado que a reação de algumas pessoas pode parecer assim, só porque ela era mulher, então ela romanceou ou deixou mais leve o conceito de P&L. Não, uma mulher sabe fazer um P&L. Gente, não é isso. Claro que você é uma gestora, você sabe construir o P&L da empresa, você sabe que a empresa precisa dar lucro, obviamente, porque a empresa precisa durar 100 anos, 200 anos, toda empresa precisa, senão, por um motivo simples, porque senão ela fecha. Mas não é isso. O que ela ensina pra gente é que as pessoas vão ser sempre mais importantes do plano. Então, o que é que você está privilegiando e o que é que você está deixando para trás? Faz sentido de verdade? Se você pensa que people vem antes do profit,
E aí as coisas começam a fazer mais sentido. E, sinceramente, eu acho que é um PNL pelo qual eu tenho muito orgulho de brilhar, de brigar constantemente, de fazer dar certo, porque é um que eu acho muito mais legal seguir do que simplesmente alguém que ficasse me cobrando por lucro Sem e aumentando, né? Arrasou, com certeza. Bom, anotei tudo, espero que vocês também tenham anotado. E como a gente encontra vocês nas redes? Aí eu tô no Instagram, Chan Peixoto. Vocês vão me encontrar lá. Soletra aí pra gente, Chan. SHANPEIXOTO. Chan Peixoto. Vocês me acham com S. Gente, a gente é Soletrando. muito parecido, porque você é SHA, né? Eu sou SAH. Ai, maravilhosa, eu vi que a gente trocou. Eu sou @SAH Almeida. Porque, na verdade, eu me chamo Samantha Almeida. Só que tinham bilhões de Samanthas Almeidas quando eu cheguei no advento da internet. E logo, eu não tinha um nick para chamar de meu. Então, eu virei Sa Almeida, que é uma coisa meio árabe, assim. Achei bem novo minha cara. E eu acho maravilhosa que ninguém sabe meu nome. Todo mundo chama de Sa. Eu acho maravilhoso. Tem hoje assim, oi, Sara, bem-vinda. Sabrina, parabéns. Não, sério, eu tô de Sábata. Eu falei, mas de onde você tirou Sábata, gente? Que coisa maravilhosa. Eu teria uma filha chamada Sábata, de tão maravilhoso que eu achei a combinação. Então, Instagram principalmente, né? E eu falo dessas coisas das redes porque eu tenho usado as redes eu dou várias aulas, várias palestras, aí depois eu fico pensando, puxa, mas tem uma galera que queria estar aqui e não tá. Então, de vez em quando eu salto umas lives do tipo, manda aí o negócio, acabei de dar uma palestra sobre roadmap de influenciadores, vambora, vamos falar sobre isso. E aí eu tô meio nessa. Muito obrigada, não tenho como agradecer esse papo tão Tem inspirador. sim, prestando esse blazer perfeito, eu aceitaria. E esse par de brincos. Ainda bem que as pessoas não estão vendo meu blazer perfeito, só estão escutando. Mas O brinco que bom. Tamara também, gente. E eu queria muito agradecer a presença de vocês e que vocês continuem a ser essas mulheres tão inspiradoras e tão potentes dentro do mercado de trabalho. A gente precisa muito de vocês. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe não só o Confia na Quarta, mas os outros conteúdos do podcast Óbvios, desenvolvido por Marcela Ceribelli, meu amorzão, e equipe. Beijos, galera. Até mais.